Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar de um tema que é sobre ansiedade. Aí você vai falar, Patrícia, mas o que que ansiedade tem a ver com o processo? Meu querido, minha querida, tem a ver tudo com o processo. Exatamente tudo. Eu não sou médica, então eu vou dar a minha opinião aqui, né? Um bate-papo, na verdade, sobre o que que eu acho da questão da ansiedade no processo, né? No dia a dia, como isso prejudica demais, né? Aquele cliente ansioso é aquele cliente que ele se preocupa, né? Muitas vezes com a função, dever, a obrigação, a atividade do advogado contratado, a função, dever, a obrigação do juiz, a função, dever, a obrigação da parte contrária, do serventuário, né, do oficial de justiça, mas muitas vezes ele não se preocupa com a obrigação dele, né, com o dever dele, com aquilo que ele tem que trazer de prova, com aquilo que ele tem que falar numa audiência, o que ele tem que se expressar, o que ele tem que relatar para o advogado numa entrevista. A ansiedade, ela prejudica demais numa audiência, né? É aquele cliente que o juiz está perguntando A, ele está respondendo B, o juiz está perguntando C, ele está falando D, né? A pergunta ela é simples, ela é objetiva, é qual o horário de almoço, e ele não consegue responder de uma forma simples e objetiva, né? Eu sei que o nervosismo atrapalha muito, né? Mas assim, aquele cliente que pergunta, e aí, saiu da audiência, e aí, quando que o juiz vai decidir? Passa 3 dias, e aí o juiz já decidiu, tem que ir pro tribunal fazer curso, e aí, já fez o recurso, já chegou o recurso pro tribunal, e aí, o tribunal já decidiu. Calma, né? Calma. Os prazos são em dias úteis, né? Existem feriados, existem finais de semana, as pessoas elas comem, elas bebem, elas têm uma vida particular, o advogado tem a vida particular dele, o juiz tem a vida particular, as pessoas vivem, né? As pessoas têm as responsabilidades, mas o porquê que eu tô falando isso? Porque muitas vezes se esquece, né? Às vezes naquela ansiedade ou naquela necessidade, né? Do processo não trabalhista, né, gente? É óbvio que eu não tô falando daqueles casos urgentes, né? A pessoa precisa de uma cirurgia pra ontem. Não tô falando disso, tá, gente? Eu tô falando, no caso, daquela ansiedade que atrapalha, daquela ansiedade desnecessária no processo. Eu, pelo menos, quando o cliente vem me procurar e vem me relatar, olha, aconteceu com isso, precisa entrar com uma ação judicial, eu sempre tô explicando, falando, olha, querido, o processo, se você ganhar, né, se a tua ação for procedente, é um investimento. Não adianta você achar que teu processo vai resolver em 1 ano. Eu sempre falo pro cliente, olha, de 3, 4, 5 anos o processo. Então eu não sei o porquê que quando você pega a ação daquele cliente, ele fica toda semana mandando mensagem perguntando se tem andamento no processo. Não tem, né? O processo não anda mais rápido para quem pergunta mais. O juiz não acelera o processo para aquele advogado que fica, e aí, novidade? Ou aquele advogado que fica peticionando toda semana. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona, né? Se fosse assim, eu trabalhava 24 horas peticionando, eu nem dormia. Imagina, você acha que eu ia dormir? Se o processo se andasse da forma com que a gente... Quanto mais peticionar, mais rápido, não anda. E muitas vezes não anda porque existem prazos que têm que ser respeitados, que têm que ser cumpridos. São dias úteis. Gente, nós tivemos aí semana que a semana inteira praticamente foi de feriado. Eu nem sei se foi já Natal, não sei. Não sei se foi já Natal de 2021, não sei se já foi feriado de Ano Novo. Não sei, gente, porque antecipou tanto feriado, mas tanto feriado. Era feriado, eu sou de Santo André. Então, assim, gente, aqui em Santo André foi feriado alguns feriados, em São Paulo já foi outros, São Bernardo já foi outro. Gente, uma confusão, que assim, eu não sei, eu tinha que ficar o dia todo. A minha preocupação, teve semana que a minha preocupação era, obviamente, dormir, né, comer, coisas do dia a dia, mas era o calendário. A minha preocupação era o calendário, gente, era olhar pra ver, em tribunal de segunda região, qual que é o feriado? Tá, esse meu processo, de onde que ele é? Era isso. Então, não tente tumultuar, não tente... Vai com as coisas leves, né? Eu vejo que tem aqueles processos que o cliente às vezes não é tão esbaforido, tão ansioso. Gente, o processo, ele flui. Tudo dá certo no processo. Tudo dá certo no processo. Tudo que você imaginar.
O que você imaginar dá certo. É aquele processo que às vezes pelo trabalhador, né? A empresa não vai pra audiência, sabe? Tipo, tudo. A empresa não convida testemunhas, testemunhas convidadas pela empresa não comparecem. Tudo é uma maravilha. No processo do ansioso, meu amigo, minha amiga, olha, acontece alguma coisa com o juiz, entendeu? Demora. Entra a pandemia, antecipa tudo os feriados. O advogado fica doente, acontece uma coisa com o advogado. Aí já aconteceu o caso de eu ir pra audiência, chegar no dia da audiência, não ter um juiz pra fazer audiência. Não ter titular, não ter substituto. Um passou mal, o outro não sei o que aconteceu. Tudo, já aconteceu processo meu, sério, sem brincadeira. Sem brincadeira. É aquele processo que demora 1 ano para marcar audiência, né? Não tanto, tô estipulando 1 ano, mas hoje realmente tá mais rápido para marcarem as audiências, né? Eu tô percebendo isso. Mas assim, sabe aquele processo que tudo dá errado? É o do ansioso. Então, assim, controla, gente. Eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes você foi demitido, foi mandado embora e a empresa muitas vezes não pagou nem suas verbas rescisórias, que você não sacou o seu fundo de garantia, não recebeu seu seguro-desemprego. O que eu tô falando aqui não é assim, ela não tem noção, né? Ela fala de coisas que ela não sabe, que às vezes ser mandada embora e não receber verba rescisória. Não, gente, sabe? Eu tenho esse de me colocar no lugar do outro, né? Eu sei disso, né? Eu sei que são casos e casos, mas assim, eu tô falando num modo geral, entende? E mesmo naquelas situações que a empresa às vezes te mandou embora e que você não recebeu verba rescisória, eu sei que é difícil, mas não é porque você tá ansioso que o teu advogado vai entrar com a ação, na outra semana vai ter audiência e a empresa já vai pagar tudo à vista. Às vezes a empresa não tem nem dinheiro para pagar, sabe? Nem conta de luz, conta de água onde ela tá. Então assim, calma, né? Eu acho que é um momento, a gente tem que tentar se controlar, né? O advogado ansioso, o cliente ansioso, a testemunha que é ansiosa, tudo, a ansiedade de um modo geral, ela prejudica demais um processo, tá? Então fica a minha dica pra vocês. Um super beijo, uma excelente semana e até o próximo vídeo, gente.